Olá, seja muito bem-vinda! Hoje eu vou trazer você comigo pra gente revisar um texto junto. Eu tenho aqui um trecho que foi compartilhado comigo com a autora e eu quero não só fazer a revisão, mas também comentar um pouco das decisões que são tomadas durante esse processo, tá? Então vamos lá? Aqui eu já fiz algumas alterações iniciais no arquivo relacionadas à formatação do texto, que é algo que eu já expliquei no primeiro vídeo, mas aqui ele já está pronto pra gente começar, né? Então eu vou ativar a minha ferramenta para ele mostrar para mim os caracteres ocultos e tudo mais, e vou começar a revisão. Eu gosto de abrir essa aba aqui também, porque se eu precisar pesquisar alguma coisa, checar algo, ela também tá aqui, tá bom? Vamos lá. Nesse começo a gente tem a sinopse, o que até é importante comentar, se você vai enviar o seu texto para revisão, é legal você enviar também sinopse, agradecimento, dedicatória, tudo que foi escrito, porque já aconteceu uma vez, eu conto essa história de vez em quando, que um livro que eu tinha revisado, quando eu fui checar a publicação dele, a sinopse que estava no site da Amazon, ela tinha um erro de digitação logo de cara. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, olha só, era só a pessoa ter me mandado, enfim. Aí eu dei o alerta pra autora, mas a partir disso também eu comecei a trazer esse recado, né, já reforçar isso, pra que não seja só o que tá dentro do livro que esteja bem escrito, mas todos os textos com que o leitor vai ter contato, né? E como funciona aqui para revisar? Eu vou lendo o texto e quando aparece alguma coisa que precisa ser mexida, eu mexo. Aliás, eu vou até ativar o controle de alterações para ficar mais visível para você conforme eu for fazendo isso. Bom, aqui nesse primeiro parágrafo a gente já pode mexer, fazer alguma alteração e é relacionado à estrutura. Por quê? Olha só como a gente já tem. Bia é carioca e apaixonada por sua cidade natal. No original estava, e após 5 anos estudando em Curitiba, ela está de volta ao Rio de Janeiro. Como a gente já tem esses dois itens aqui, né, fazendo essa enumeração, Bia é carioca e apaixonada por sua cidade natal. Ponto. Após 5 anos estudando em Curitiba, ela está de volta ao Rio de Janeiro. Você vê até que são coisas que, no sentido, né, nessa parte semântica, elas são coisas diferentes, né? Aqui tá falando sobre quem a Bia é e depois tá falando sobre um aspecto da vida dela, né? Ou a gente poderia achar uma forma de mudar isso, né? Colocar Bia é carioca, apaixonada pelo Rio, apaixonada por sua cidade natal, né? E após 5 anos estudando em Curitiba, ela está de volta ao Rio de Janeiro. É uma outra forma também de resolver, mas confesso que eu prefiro a primeira opção que eu deixei por causa dessa questão de sentido. Isso se chama, na verdade, paralelismo semântico, porque não é como se a gente estivesse fazendo, por exemplo, uma lista de mercado, em que você tem itens que são itens que podem ser comprados no mercado e você tem ali uma categoria e tudo se encaixa nessa categoria. Nessa listagem que a gente tem aqui de coisas, elas diferem entre si, sabe? Aqui tá falando da Bia, quem a Bia é, e aqui tá trazendo um outro tipo de informação, não relacionado mais a quem ela é. Talvez se a gente colocasse aqui, Bia é uma carioca apaixonada por sua cidade natal e após 5 anos estudando em Curitiba, ela está de volta ao Rio de Janeiro. Olha, confesso que agora eu talvez até preferi essa, porque agora a gente tem só 2 informações, a gente não tem 3. Agora eu não tô falando que ela é carioca e que ela é apaixonada, eu estou falando que ela é uma carioca apaixonada, eu estou juntando as 2 coisas em uma informação só. Bia é uma carioca apaixonada por sua cidade natal e após 5 anos estudando em Curitiba, ela está de volta ao Rio de Janeiro. Cara, eu acho que faz muito sentido, porque agora a gente tá relacionando, né, cidade natal e Rio de Janeiro, né, aqui. Ok, então eu acho que aqui a gente resolveu essa. Eu acho que eu vou deixar assim, não vou fazer aquela quebra que eu tinha feito antes. Qual das 2 tá certa? Depende. Na real, depende mesmo. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas, elas... A gente no geral, tá? Não vou colocar as pessoas como se eu não tivesse inclusa nisso. A gente às vezes tem uma ideia de que o português, ele é uniforme. Só tem uma forma certa e que qualquer coisa fora disso tá errado. Isso é um equívoco, dá pra gente ter várias conversas sobre isso. O que acontece podem ter mais de uma forma de resolver uma questão. Eu, formada em tradução, lembro de quando eu tinha aula de prática de tradução, e era muito curioso como uma mesma ideia poderia ser escrita de formas diferentes, sabe? Eu levei essa lição, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou pra vida, que é entender que existem diferenças, que dá pra fazer de mais de uma forma, assim como aqui esse conteúdo poderia ser estruturado
falado de formas diferentes, né, em mais de uma frase, se eu tivesse quebrado ali com um ponto. Mas aqui eu consegui juntar tudo isso aqui em uma frase só. Eu acho que agora ficou bem melhor, né, do que aquela segunda opção. E tá tudo bem. Da outra forma, talvez estivesse totalmente errado? Não. Só na primeira que eu realmente não encorajaria, porque a gente tinha aquela questão do E que se repetia, né, em primeiro lugar. E depois a gente tinha essa questão semântica, né, da enumeração. O nosso paralelismo ali, ele não tava funcionando muito bem. Se você não sabe o que é paralelismo em algum momento, a gente pode comentar sobre isso. É só deixar nos comentários. Continuando esse parágrafo. Como sempre amou ir à praia, observar o mar e o pôr do sol, faz isso todos os dias. Vamos por parte. Para só corrigir essa frase, o que falta aqui é a vírgula. Como sempre amou ir à praia, observar o mar e o pôr do sol, faz isso todos os dias, né? Ela fazia isso todos os dias. Tá vendo? O ela está oculto, eu não preciso colocar. Então, teoricamente, aqui já tá certo. Confesso que eu vejo uma certa falha aqui na conexão entre essas duas coisas, né? O que tem a ver ela voltar ao rio e agora essa ser o que ela faz todos os dias, né? Talvez conectar um pouco melhor, sabe? E esse é um ponto muito importante. Você pensar não só nas informações que você tá trazendo, mas também em conectar essas informações de uma forma natural, sabe? Fazer uma coisa suave. Senão parece um corte seco ali, né? Informação, 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 e isso vai tirando a fluência da leitura. Aqui a gente poderia reformular essa frase, que é uma intervenção bem maior, então depende do tipo de intervenção que eu posso fazer no texto, né? Que o autor me permite. Mas aqui é interessante a gente mexer um pouquinho. Pensei em algo aqui. Acompanha meu raciocínio. Ele tá falando que ela sempre amou fazer isso, né? Essas três coisas. Ir à praia, observar o mar, ver o pôr do sol. Mas o que tá pegando é esse faz isso todos os dias. Por quê? Porque ela acabou de voltar. E Curitiba não é uma cidade litorânea, então não é uma coisa que ela podia fazer. E se a gente fala que ela faz isso todos os dias, nesse contexto em que ela acabou de voltar, é como se ela fizesse isso antes, enquanto ela estivesse em Curitiba também. E aí a gente entra numa... Esqueci a palavra. É uma contradição. Acho que é essa palavra que eu tô tentando achar. Porque Curitiba não tem mar, mas então não tem como a gente dizer que ela fazia, né? Mas talvez a gente possa dizer aqui. Como sempre amou ir à praia, observar o mar e o pôr do sol, talvez algo está feliz por poder fazer isso de novo todos os dias. Entendeu? Algo assim. É uma intervenção um pouco maior, que em outro contexto talvez eu não faria, tá? Mas aqui, te explicando o processo, pra você ver, acompanhar o meu processo e talvez aplicar aí no seu, vamos fazer isso aqui. Então, está feliz por poder fazer isso de novo todos os dias. Por que de novo? Porque ela tá voltando, então era uma coisa que ela gostava, que ela fazia antes de sair do Rio de Janeiro e que agora ela vai fazer. Em uma das visitas à praia, ficaria aqui em uma de suas visitas à praia, porque aqui fica mais específico, né? Em uma das visitas à praia. Que visitas são essas? E aqui a gente especifica. Em uma de suas visitas à praia, Bia conhece Tiago, um homem carismático e dono de um sorriso extravagante e encantador, e que sempre está acompanhado de sua cachorra. Esse ponto e vírgula não é necessário aqui, e a gente tem essa questão aqui para resolver. Como que a gente pode fazer? Aqui eu acho que vale a pena fazer essa uma enumeração, né? Um homem carismático e dono de um sorriso. Eita, olha só, tem 3 vezes, né? Porque a gente tem esse aqui e esse aqui, ó. Esse primeiro, esse segundo e esse terceiro. Aqui eu colocaria essa informação do sorriso dele como se fosse um aposto. Uma informação acessória aqui, né? Bia conhece Tiago, um homem carismático, dono de um sorriso extravagante e encantador, que está sempre acompanhado de sua cachorra. Então essa aqui fica como uma informação acessória. Vê se agora faz sentido para você. Em uma das suas visitas à praia, Bia conhece Tiago, um homem carismático, dono de um sorriso extravagante e encantador, que está sempre acompanhado da sua cachorra. E como que eu sei que eu consigo fazer essa informação acessória, né? Como se fosse um parênteses ali. Se eu consigo excluir e o meu texto funciona sem ele, quer dizer que dá certo. Aqui eu não tô conseguindo excluir essa vírgula por causa do meu controle de alterações, tá? Olha só como funciona, né? O parágrafo agora ele funciona sem essa minha informação acessória. Que estava isolado por vírgulas, isso é importante, tá? Às vezes as pessoas esquecem de colocar a primeira ou a segunda vírgula quando elas acrescentam uma informação acessória. Às vezes eu penso na vírgula como se fosse uma cerca, sabe? Um muro. Então, se a vírgula ela tá cercando, ela tá separando aquele conteúdo, ela tem que cercar de todos os lados.
Não adianta só no começo ou só no fim, tem que estar nos dois lados. Mas existe ainda um outro ponto que eu mexeria aqui, que é, eu talvez uniria essas duas informações aqui, porque tá vendo, tá falando do mar e agora ela é da visita na praia. Eu acho que faz mais sentido aqui do que como um parágrafo isolado. Então vamos continuar. Apesar do medo de cachorros, Bia começa a se encontrar regularmente com Tiago na praia. E a cada encontro inesperado, a conexão entre eles se fortalece, transformando-se em um romance surpreendente. Com o espírito natalino permeando cada momento, essa história de amor floresce nesse cenário mágico, fazendo Bia e Tiago descobrirem juntos a beleza das novas experiências e o poder de um novo amor verdadeiro. Ok, talvez eu uniria aqui também agora esses dois parágrafos. Aqui, se você quisesse, daria pra quebrar. Daria pra manter uma frase só, mas não tem problema ter terminado ali com um ponto e começar uma nova frase. Em se tratando de literatura, dá pra gente manter ali como uma frase, talvez... Uma frase não, uma pausa estilística, eu vou dizer assim. E por quê? Porque a gente tá focando no efeito que ela causa. Então, eu estou quebrando o meu conteúdo em mais frases, porque colocar essas pausas com o ponto final traz um certo efeito. E na literatura a gente tem essa liberdade, dá certo. Então, acho que tá tudo bem, mas se quisesse tirar o ponto, colocar a vírgula depois do e, daria certo também. E a gente vai agora começar a história de fato. Começando aqui, então, o som de aplausos ecoa no meio ambiente. Nesse primeiro capítulo eu vou tirar aqui meio, porque tá relacionado à ecologia, né? Então vou manter só ambiente. O som de aplausos ecoa no ambiente, pessoas gritam de euforia. Interessante. Bia se levanta emocionada do banco acolchoado e segue em direção ao palanque, onde o seu tão sonhado diploma é entregue em suas mãos. Tudo ok. Ela até tenta segurar suas lágrimas, é impossível conter a emoção neste momento. Segura o papel delicado em suas mãos pequenas e levanta o braço, soltando um sorriso deslumbrante. Tudo ok, interessante. Acho importante a gente perceber já nesse primeiro momento que a gente tem uma história narrada em terceira pessoa, né? Não é a própria Bia contando a própria história. E a gente tem uma história narrada no presente, né? Então a gente tem o som de aplausos ecoa, pessoas gritam, Bia se levanta, né? E é importante o quê? Se você mantém essa perspectiva de uma história narrada no presente, que essa perspectiva se mantenha. É comum as pessoas se confundirem nisso, e a gente na fala, a gente faz isso, se você perceber, se você for parar pra analisar, quando alguém conta uma história, é muito comum que ela mude, eu falo história falada mesmo, sabe? É comum você perceber alguém mudando a perspectiva temporal. Aí ela chega e faz isso, mas eu disse. E você percebe, peraí, mas qual que é a perspectiva que você tá contando essa história, né? Você tá contando como se o narrador, né, você contando como se fosse aquele momento presente, ou você tá contando de uma perspectiva de algo que já passou. Não existe certo ou errado nisso, nem na fala, nem aqui na escrita, só tem efeitos diferentes, né? Principalmente na fala, eu acho que isso fica mais claro. Mas aqui na escrita, é importante que a gente fique atento. Se você não conseguir ficar atento enquanto você escreve, em um momento enquanto você estiver editando o seu texto, você fique de olho nisso, para você manter essa coerência durante todo o texto. E um ponto curioso para se comentar aqui é esse soltando, que é um gerúndio, né? Talvez você pense, será que aqui não tem vírgula? E essa vírgula, ela poderia vir, mas a vírgula, ela indicaria aqui pra gente uma ação acontecendo em seguida, né? Então, ela levanta o braço e depois ela sorri. Se eu tiro a vírgula, isso significa que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, o que faz sentido aqui. Então, ela levanta o braço, soltando um sorriso deslumbrante. Talvez eu colocaria abrindo, né? Soltar parece que você tá deixando algo cair, né? Mas, enfim, sendo uma coisa mais figurativa, dá certo também. Eu trocaria por abrindo. Mas... Então, conseguir, olha só, a gente tem um pensamento, eu diria que isso aqui é um pensamento, por quê? Porque está marcado com itálico e porque, olha só, no meio de uma história narrada em terceira pessoa, a gente tem um verbo na primeira pessoa que não é uma fala. Então,
pensamento pode ser marcado com itálico, o importante é você padronizar. Então, se você quiser padronizar o seu texto dessa forma, dá super certo. Só faça isso, né? Que em todos os pensamentos ela esteja em itálico. E é importante também você verificar se na sua história tem outras coisas que não vão ser marcadas com itálico. Por exemplo, se você agora vai colocar uma mensagem de texto em itálico, aí pode ser que confunda, né? Porque aí o leitor vai pensar, mas peraí, a mensagem de texto tá em itálico e aqui o pensamento tá em itálico. O que é o quê? Outra forma dá pra colocar entre aspas aqui, em alguns momentos pode ser até preferível, mas sem o itálico, né? Seria assim, sem o itálico, por favor, sem marcações desnecessárias. Escolha uma só, tá? Não precisa, de itálico e negrito, itálico e sublinhado. Não, vamos deixar o seu texto limpo, sem poluição. Então, só o itálico dá super certo, tá? Vamos continuar. Um flashback de tudo que viveu em alguns anos passa pela sua mente. Olha, eu confesso que aqui, em alguns anos, parece que quebra um pouco o efeito da ideia que você pode querer passar aqui de uma conquista, né? Sacrifício, um flashback de tudo que viveu em alguns anos, né? Foram só uns pouquinhos. Talvez colocar aqui nos últimos anos, né? Nos últimos anos passa pela sua mente. Se quiser especificar nos últimos 4, 5 anos, não sei quanto tempo demoraria essa graduação. Então, um flashback de tudo que viveu nos últimos anos passa pela sua mente. Outro ponto. Ai, meu Deus, flashback é uma palavra estrangeira. Será que eu coloco em itálico? Esse aqui é uma coisa que é padronizada, né, no sentido, se você tem uma palavra de origem estrangeira, é importante que ela seja marcada com itálico, mas desde que essa palavra de origem estrangeira, ela não seja comum no vocabulário brasileiro. E como que você vai saber disso? Eu checo ou um dicionário de confiança, eu uso Roais, ou você pode checar no VOLP, que é no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Lá, principalmente no VOLP, é que o dicionário, ele provavelmente também vai seguir, mas em um desses dois você consegue checar se essa palavra já tá no dicionário, né? Se você não achar no dicionário, checa no VOLP também. Então, se tá lá, geralmente não precisa. E flashback é uma dessas palavras. Olha só, eu abri aqui no Roais, que é o dicionário que eu uso. Ele precisa de uma conta para acessar, então ele não é disponível assim logo de cara, mas tem outros dicionários que você pode checar. Não joga no Google, tá? Por favor, não joga no Google, nem pergunte ao ChatGPT se a palavra existe no vocabulário. Cheque nas fontes oficiais. Por quê? Vamos agir como profissionais aqui, tá? Nós não somos amadores. Você que está escrevendo sua história, você não é um amador. Você é um profissional e aqui então a gente vai checar as fontes oficiais, certo? Fontes confiáveis. Então, olha só, o flashback tá aqui, tem até o significado dela e por estar aqui não tem essa necessidade de a gente colocar em itálico. Então, é por isso que aqui flashback vai ficar totalmente sem itálico. Eu vou até pesquisar aqui, flashback, para saber que essa é a única ocorrência. Por quê? Se tiver mais de uma ocorrência, aí eu checo, né? Essa é uma coisa que você pode pesquisar enquanto você tá trabalhando no texto. Será que nas outras vezes em que eu escrevi essa palavra, ela tá escrita da forma certa? Essa é uma forma de você padronizar o que tem que ser padronizado, de uma forma que você evita erros, né? Porque você já checou aqui, logo de cara, tudo de uma vez, e já fica muito mais prático. Você não tem que ficar pensando, aquela palavra ela tem que ficar sem itálico. Essa palavra é sem hífen. Essa palavra enfim, qualquer ajuste que você precisa fazer, que você precisaria checar mais de uma vez. Então, continuando. Um flashback de tudo que viveu nos últimos anos passa-se pela sua mente. Foram noites cansativas, houve momentos em que ela pensou em desistir, no entanto, sabia que seu sonho era maior que os momentos difíceis que havia passado. Confesso que aqui eu faria uma quebra com um ponto. Por quê? Porque você percebe que... Vamos voltar. Você percebe que aqui ela apresenta uma ideia, só que nessa outra frase, que teoricamente ela poderia ser conectada com uma vírgula, mas ela tá abrindo uma nova ideia, né? Ela tá trazendo aqui, houve momentos em que ela pensou em desistir, no entanto, sabia, blá blá blá. Ela tá apresentando uma outra ideia. E se, poxa, eu tô conectando uma frase, uma ideia, né? Na verdade, uma oração, né? Se eu tô conectando uma oração com outra que tá abrindo uma nova ideia, talvez aqui o ideal seja
colocar o ponto mesmo, inicial maiúscula, e aí as coisas ficam mais organizadas. Houve momentos em que ela pensou em desistir, no entanto, sabia que seu sonho era maior que os momentos difíceis. Aqui esse havia passado dá pra excluir, ficar muito mais leve, ali ela não tem necessidade de ser mantido. Se a gente fosse manter, teria que mexer no tempo verbal. Sabia que seu sonho era maior que os momentos difíceis, não que havia passado, mas que estava passando, e também pelos quais, por quê? Você está passando por momentos difíceis, então aqui não é só uma conexão direta, momentos difíceis por quê? Porque você está passando por algo, não é porque te pergunta, tá? É outro tipo. Mas aqui a gente usa uma outra forma de colocar esse porquê, é pelos quais, pelas quais, pelo qual, pela qual. A gente troca que por o que ou variantes. Sabia que seu sonho era maior que os momentos difíceis pelos quais estava passando. Dava pra deixar também passava, passou, talvez não por causa desse sabia, mas é isso. Se quiser tirar também, daria pra tirar. Houve momentos em que ela pensou em desistir, no entanto, sabia que seu sonho era maior que os momentos difíceis. Ok, tá bom. Assim que desce do palanque, outras pessoas são homenageadas e chega o fim da formatura. Alguns dias depois... Teoricamente aqui tá tudo certo, né? Eu coloquei a vírgula depois de assim que desce do palanque, já que é uma informação que foi trazida pra frente. Mas tem um ponto aqui interessante. Se a gente puder trazer aqui uma intervenção um pouco maior, e eu falo pra você como escritora, eu faria a conexão entre essas duas coisas de uma forma diferente, porque a gente tem aqui a formatura e depois, alguns dias depois. Isso é um tipo de quebra muito brusca. Você pode fazer isso de formas diferentes, por exemplo. Você pode fazer uma quebra, sabe quando alguém coloca algum elemento pra separar aqui? Tipo, vou colocar um símbolo, enfim. E na minha diagramação, depois vai ter um elemento gráfico aqui para separar essa quebra de cena, sabe? Se você vai fazer uma quebra muito brusca entre uma cena e outra, você pode fazer isso. Mas eu ainda não manteria esse alguns dias depois, nesse elemento que parece uma coisa meio de filme, sabe? Quando aparece na tela, alguns meses depois. Por a gente estar aqui no meio da narrativa, não é um capítulo novo, talvez eu acrescentaria isso, camuflaria essa informação em algum momento dentro da própria descrição da cena, sabe? Do que tá acontecendo. Então, talvez, por exemplo, a Morena, alguns dias depois, pega o porta-retrato, blá, blá, blá. Nesse caso, ainda não é o ideal, tá? Não é a minha forma ideal de resolver isso, mas... é possível fazer dessa forma, né? Eu só excluiria depois aqui. E aí você inclui essa informação de quanto tempo passou dentro da sua descrição. Mas também dá para fazer uma transição mais suave aqui. Por quê? A gente acabou de começar o primeiro capítulo. Essa história acabou de começar. Então não é como se a gente já tivesse desenvolvido toda uma cena para depois fazer uma transição para outra, sabe? Aqui, se a gente quebra, meio que dá a impressão de que essa primeira parte, ela não precisava existir, porque qual seria o propósito dela? O que a gente pode ter aqui nesse momento é fazer uma conexão entre essas duas coisas. Uma ideia que me veio à mente foi algo tipo assim: é nisso que está, pensando enquanto arruma suas coisas para a mudança. Ainda não é o melhor, sabe? O ideal é a gente parar, pensar, analisar. Também aqui não sou a autora, mas aqui se a gente cria uma frase conectando esses dois momentos, a gente traz um propósito para essa primeira parte sem precisar de uma quebra brusca para aquilo que vem em seguida. Ainda esqueci aqui, alguns dias depois, porque, né, tem que sinalizar, estava marcado aqui que seria alguns dias depois. Talvez até aqui Bia, para mostrar que ela... É nisso que Bia está pensando enquanto arruma suas coisas para a mudança alguns dias depois. Então, dependendo do contexto, você melhor do que ninguém vai conseguir pensar em uma frase para poder conectar aqui as duas coisas. Eu pensei nessa questão de a personagem estar pensando nisso, né, de ser uma memória, e é por isso que tem essa descrição mais detalhada da formatura. Se não, eu colocaria simplesmente... eu resumiria isso em uma frase menor. Antes da gente ter esse primeiro diálogo, seria uma frase que de alguma forma mencionasse que essa formatura aconteceu alguns dias antes, que resumisse tudo isso, sabe? Porque senão a gente não tem uma transição tão suave entre uma coisa e outra, e principalmente aqui por ser um começo de capítulo, poderia perder o propósito. Então eu vou até deixar sinalizado isso aqui para comentar com a autora quando eu entregar essa revisão. Vamos continuar. Não vai levar essa foto.
a morena pega o porta-retrato enquanto mira a foto das duas em frente ao shopping em Curitiba. Daria pra colocar de Curitiba, mas eu precisaria checar se Curitiba tem mais de um shopping, né? Porque senão eu daria a entender que só tem um, seria uma informação a ser verificada. Mas, se eu coloco a vírgula aqui, eu estou querendo dizer as duas em frente ao shopping, uma coisa em frente a um shopping qualquer, e agora uma informação a mais, que é o local, em frente ao shopping, em Curitiba. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, porta-retratos. Na verdade, ele é porta-retratos. Curioso, né? Porque em alguns deles a gente só... Em boa parte, a gente só consegue colocar uma foto, um retrato. Mas ele se chama porta-retratos. E é com hífen. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou, aqui na minha barra de pesquisa, pesquisar também outros porta-retratos. Então, não temos mais nenhum outro. Então, tá ótimo. Por quê? Se aparecesse outro, eu já corrigiria de uma vez só. Mas, o outro ponto que pega é essa, a morena. Quem que é essa morena? E isso é importante, a gente ainda não sabe se a morena é a Bia. E na verdade aqui nem é a Bia, é outra pessoa. Quando você vai fazer essas especificações, né, você quer trazer uma outra forma de se referir a um personagem, é importante que você já tenha mencionado ele antes, né? Então, aqui, a morena, a gente não sabe quem é a morena. Então, seria interessante que você primeiro deixasse claro para o seu leitor a quem se refere esse referencial, de quem que ele tá falando, para depois o seu leitor saber, conseguir se localizar ali. Porque, pensa, esse é um recurso pra... A gente não vai repetir palavra, né? Você evita repetir o nome do personagem tantas vezes, então você encontra formas de se referir a ele. Mas é importante que, primeiro, é assim que funcionam com pronomes, né? No geral. O pronome, ele faz referência a algo. E se eu não sei quem que é, salvo regra, salvo efeito, salvo, enfim, né? Várias coisas aí que podem acontecer no português, ele faz a referência a algo que já apareceu. Então, é importante que primeiro a gente tenha aqui, eu já colocaria a Aninha, que é a amiga dela. E depois, em algum outro momento que mencionar a Aninha, para evitar repetição, talvez a gente possa colocar a Morena, sabendo agora que a Aninha é a Morena. Isso vai ajudar o leitor a se localizar, fechou? Vamos lá então. Não vai levar essa foto? A Aninha pega o porta-retratos enquanto mira a foto das duas. Aqui, na verdade, é outro ponto também, mirar. Quando a gente coloca esses verbos relacionados ao ato de enxergar, de ver coisas, é importante a gente tomar cuidado. Eu falo isso no modo geral, tá? Você entender se o sentido daquele verbo se encaixa. Por quê? Vamos checar o significado de mirar. Olha só, fixar os olhos em, fitar, olhar, dirigir os olhos para algo ou alguém, mirou de relance a porta, olhar prolongamente à distância, observar, espreitar, olhar ou contemplar. Você percebe aqui a questão, qual que é a diferença entre olhar e mirar, né? E é importante a gente ir captando, às vezes, as nuances que as palavras carregam. Mirar é diferente de olhar porque existe essa questão de contemplação, de admiração, ou ela faz referência a algo que tem uma duração um pouco mais prolongada, né? Não é só você bater o olho, é uma ação mais duradoura, né? Tanto que a gente tem fixar, a gente tem olhar longamente, observar. Observar não é uma coisa que você também bate o olho, sabe? Você só viu. Tem ali uma nuance, sabe? De diferença. Então, se for no sentido de só dirigir os olhos para algo ou alguém, talvez faça sentido aqui, como só olhar. Mas, no geral, presta atenção nesses verbos para a gente poder ser assertivo também na escolha das palavras que a gente faz. Isso é muito importante para a construção do texto. Né? É curioso, né? Olha só, tudo que a gente tá falando até aqui. Enquanto às vezes eu tô mencionando, sei lá, regra gramatical e, sei lá, acentuação, é uma análise muito mais profunda, sabe? Dá pra gente ver pontos muito mais abrangentes da língua como um todo, né? Não só português, mas linguagem, comunicação. E até uma questão no geral, eu percebo que às vezes as pessoas elas têm um certo vício em colocar essa questão desses verbos relacionados à visão. E aí tudo é olhar, ver, sabe? E isso meio que deixa os personagens num estado meio passivo, sabe? Você tá colocando eles como meros observadores ao invés de agentes do que tá acontecendo. Então, por exemplo, aqui a gente só poderia colocar, pega o porta-retratos com a foto das duas em frente ao shopping. E tá tudo bem, porque, de certa forma, se você pega uma coisa, tá implícito que você olhou para aquilo, que você precisou prestar atenção naquilo. A não ser que o personagem, ele talvez não enxergue alguma coisa assim,
fica implícito, né, esse tipo de coisa. Se talvez você quiser reforçar, porque, poxa, eu quero reforçar que o meu personagem, ele olhou pra aquilo, é importante eu colocar que ele olhou pra aquilo, talvez seja importante mesmo, e é uma coisa que você decide. As coisas, elas são muito flexíveis, muito variáveis, dependendo de uma coisinha, a gente pode mudar todo o conceito, toda a estratégia de olhar pro texto, mas se não, no modo geral, só fica de olho nisso, sabe? E eu vou manter enquanto mira, porque, enfim, foi como a autora deixou. Se eu fosse fazer uma alteração um pouco maior, eu tiraria até. Mas eu não tenho motivo pra fazer isso além do que a minha própria preferência pessoal, nesse momento. Se eu perceber em algum outro momento que essa ideia de perceber as coisas com a visão, ela tá muito frequente, aí eu tiro. Mas aqui, como eu não tenho motivo pra fazer isso além da minha preferência pessoal, então eu vou manter como estava. É uma forma mais justa de eu agir como profissional aqui. Ok, vamos lá. Essa, como é um elemento aqui, trazido para o começo da frase, vou colocar essa vírgula, né? Veio antes do sujeito. Essa eu vou deixar para você. Bia informa colocando as últimas peças que faltam em sua mala. Tá, 3 coisas aqui pra gente comentar. Primeiro, olha só, a gente tá falando de pontuação de diálogos, haha. Aqui eu vou tirar esse ponto, porque informar, ele é um verbo que a gente chama de verbo de locução, verbo de sende, e quando ele aparece aqui pra gente, né, nesse trecho que não é a fala, ele de alguma forma, ele está descrevendo, né, ele tá não necessariamente descrevendo, ele tá trazendo uma informação, e não é porque é o verbo informar, sobre essa fala aqui, é como se tudo isso fosse uma frase só. Não existe uma separação, não tem uma quebra ali, sabe? Eu não estou trazendo uma outra informação aqui. Eu estou trazendo algo relacionado à minha fala, à fala desse personagem. Então, nesse caso, eu posso tirar o ponto, porque o ponto marcaria o fim de uma oração, né? Marcaria o fim ali daquela frase e eu começaria outra frase. Então, eu vou deixar assim, só vou tirar o ponto. Se fosse, por exemplo, Bia disse, a mesma forma, mesma coisa. Se eu tenho o verbo dizer aqui, eu não tenho essa necessidade do ponto, porque esse trecho aqui, ele está conectado, ele tem uma relação com essa fala, então eu posso considerar tudo isso aqui como uma frase só. Tá? Se aparecer outros casos, a gente vai comentando. E se você quiser também saber como funciona a pontuação de diálogos de uma forma mais aprofundada, tá aqui na descrição do vídeo o link para Masterclass de pontuação de diálogos que eu já fiz. Tem uma abordagem super direta e completa também sobre os casos que você pode encontrar, como é que funciona essa pontuação. E ela tá em promoção agora nesse período de Black Friday, né? Esse mês de Black Friday. Então, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, você pode também checar esse material. Outro ponto importante, por que não tem a vírgula aqui? Informa colocando as últimas peças. Lembrando, de novo, esse caso do gerúndio. Se eu colocasse a vírgula, eu queria dizer que essa ação aconteceu depois de informar. E se eu tiro a vírgula, quer dizer que está acontecendo ao mesmo tempo. Aqui faz sentido, é lógico, sabe? Não é uma coisa que seria estranho se acontecesse ao mesmo tempo. Então pense aí no sentido que você quer trazer, no que você quer construir, você ser intencional na sua estratégia de escrita. E aqui faz sentido, tá? Então não vou colocar vírgula, vamos reforçando essas coisas, esses detalhezinhos, né? Tá tudo bem. Um outro ponto que eu vou trazer aqui, o nosso terceiro ponto, é esse em sua mala. Uma coisa que você pode observar no seu texto é cheque aí se talvez é um vício seu, a repetição, um uso muito exagerado desses pronomes possessivos, seu, sua, ou qualquer outro pronome possessivo. É meu braço, minha mão, meu quarto, minhas coisas, é tudo meu, minha, seu, sua. E se a gente exagera, né, se a gente usa demais, isso pode pesar no texto. E aí é um vício, pode ser um vício seu. Nesse caso aqui, eu vou tirar porque a gente já tem sua falta. E como que eu tiro? Eu vou colocar na, porque em mais a é na. Então, ao invés de em sua mala, eu vou só colocar a mala, né? Vou tirar e trocar esse sua, que é um pronome possessivo, indica posse, pelo artigo definido a. Pois é, né? Se você não sabe o nome, eu não sei qual que é a categoria, não tem problema, não se importa com isso nesse momento. Se você souber, é bom, se não, sem dor de cabeça. Eu só fiz essa troca, né? Do sua pelo a, e aí a gente já resolve. Então, essa é uma troca aqui que você pode fazer em diversos outros casos. E aqui, por enquanto, não parece ser um vício, mas eu só fiz a troca por causa desse sua falta logo aqui embaixo, sabe? Pra não ficar muito próximo ali um do outro. Então, vamos continuar. Olha só essa vírgula do vocativo, muito bem colocada. Se você quiser, por ser uma história mais descontraída aqui, né? Não parece carregar um tom muito formal. Dá pra colocar vai ser e vou, ou vou ser. Mas o vou aqui já daria certo.
Esse é um tipo de coerência que você pode prestar atenção no seu texto, né? Ela, se eu não me engano, é a coerência estilística, que você tem esse cuidado com a variante linguística que você está usando no seu texto. E o que isso quer dizer? Se, por exemplo, você tem um texto com um tom super formal, talvez seja uma história mais de época, e aí você vai usar essa formalidade para fazer essa viagem no tempo, e aí você coloca uma gíria super atual na boca do personagem. A gente tem uma incoerência ali. Enfim, aqui a gente tem duas jovens, e se elas chegarem em algum momento a ter uma fala muito formal, né, uma forma de dizer muito formal, isso pode gerar um estranhamento. E aí a gente entra para essa incoerência porque parece que está saindo do esperado. Então tudo depende de qual que é o padrão, qual que é o parâmetro que você colocou ali como base. Nesse caso aqui, talvez seja exagero mexer. Por enquanto tá tudo ok, mas pode ser uma forma sutil de você trazer esse texto mais para uma variante menos formal. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, só deixa nos comentários, né, sobre essa questão de variante linguística. Dá um super assunto pra gente comentar. Quem sabe, né? Me avisa qualquer coisa. Então aqui eu vou manter como estava. E olha só como aqui a gente tem um ponto, né, antes do travessão, e eu vou manter esse ponto. Por quê? Só porque aqui tem letra maiúscula? Não. Na verdade, essa letra maiúscula vai existir por causa do ponto. O que acontece aqui é, essa informação que a gente tem, fixa os olhos na janela, olha só como é uma frase que não tem a ver com a fala. A gente não tem nenhum verbo de locução aqui, não tem o verbo de send, né, pra descrever essa fala, pra caracterizar essa fala de alguma forma, então não tem necessidade. É uma outra informação. Eu vou manter o ponto, que é exatamente, tá certinho, e começar a minha outra frase, né, considerando que isso aqui já foi uma frase só, vou começar ela com inicial maiúscula. Fixa os olhos na janela, observando pelo vidro a imensidão do céu. E olha só, aqui a gente tem um gerúndio, né, esse observando, e aqui vale uma vírgula. Porque primeiro você fixa os olhos, você direciona os seus olhos para aquela direção, e aí a partir daquele momento você começa a observar. Faz sentido? Então, é isso. Fixa os olhos na janela, observando pelo vidro a imensidão do céu e o show delicado das nuvens que trazem com ela um vento gelado. E aqui eu vou colocar uma vírgula. Essa aqui é uma vírgula explicativa. Por quê? Isso significa que esse trecho que vem em seguida é uma explicação disso aqui. Então, o show delicado das nuvens. Então, essas nuvens trazem com ela um vento gelado. Se eu não tivesse essa vírgula, isso significaria que eu tenho dois tipos de nuvens. As que trazem um vento gelado e as que não trazem. E aí, eu estou agora falando especificamente, eu estaria falando especificamente das que trazem um vento gelado. O que não é o caso, porque a gente está falando das nuvens no geral. Então, se eu estou trazendo uma explicação sobre todas as nuvens, ao invés de separar, em categorizar as que sim, as que não, as que têm essa característica e as que não têm, eu vou colocar a vírgula. Quer um exemplo disso? Vamos fazer uma pausa rapidinho? Se eu tenho aqui, a menina que comeu o doce. Se eu escrevo dessa forma, a menina que comeu doce significa que tem outra menina, pelo menos mais uma, que não comeu doce. Porque eu estou especificando, é a menina que comeu doce, é específico. Agora, se a minha intenção é falar algo sobre essa menina e não importam as outras, eu tenho a menina, vírgula, que comeu doce. Porque eu estou falando, essa menina comeu doce. Você vê só como tem uma diferença de sentido só por causa de uma vírgula, socorro. Mas é isso, a vírgula explicativa, ela tem esse papel. E a última alteração que eu vou trazer aqui é colocar um S depois de ela, porque são elas, né, essas nuvens, que trazem com elas um vento gelado, que trazem talvez consigo, mas com elas também dá super certo. Rio de Janeiro, aí vou eu. A gente tá só começando a revisão desse texto. Se você tiver alguma dúvida até aqui, você pode deixar nos comentários. E logo mais a gente vai continuar trabalhando nesse texto para você aprender cada vez mais sobre esse processo e os detalhes que podem te ajudar a trabalhar no seu próprio texto.